a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado fiel, o nosso Rei que vive, o nosso bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o nosso grande pastor que morreu pelas suas ovelhas, o nosso supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. O Deus único, o único pastor verdadeiro que vive e reina. Ensino das Sagradas Escrituras de como nos prepararmos para a velhice e a morte. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 14. Esse livro foi escrito por Salomão, já no final da sua vida. Ele aqui já estava bem velho, aparentemente depressivo e desviado do caminho do Senhor. Inicialmente, no começo da vida dele, ele era um rei, filho de Davi, que Deus o abençoou não somente com muitas riquezas, além das que ele já herdou do rei Davi, mas com sabedoria, porque no início ele era humilde de coração e Deus perguntou para ele o que ele queria, e ele disse que queria sabedoria. E então Deus falou para ele: além da sabedoria, eu vou te dar muita riqueza. Então ele começou a vida dele com Deus de uma maneira simples e humilde e sem orgulho. E Deus o abençoou. Ele, além disso, ele fez mais fortuna do que ele já tinha. Ele foi buscar a alegria e a satisfação nos bens, nas mulheres, nas riquezas, nas vinhas, nos gados, nas servas. Ele disse que ele teve tudo que os olhos dele quis e viu. E por causa do dinheiro, da riqueza e da soberba, ele se tornou um rei orgulhoso, destemente a Deus, fez alianças espúrias com outros reis para casamentos e para trazer mais fortunas. Ele teve 1000 mulheres
Dessas, 300 eram mulheres, 700 concubinas, e ele, por causa dessas mulheres, ele se corrompeu. Ele se vendeu, ele foi praticar idolatria, ele ergueu altares para deuses falsos e Deus o abandonou à própria sorte. E, diferentemente de Davi, que cometeu um grande pecado de matar um homem, de cometer adultério, mas Davi se arrependeu. Porque, irmão, nós precisamos entender que o arrependimento é Deus que manda, porque a Bíblia diz que é Ele que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. O arrependimento, a fé, o crer, tudo vem do próprio Deus. Só que chega uma hora que quando a gente endurece a cerviz, como o Salomão fez, quando a gente diz que a gente conseguiu tudo, aqui ele diz que ele, em Eclesiastes, ele diz que ele conseguiu tudo, que a sabedoria era dele, que as riquezas eram dele, tudo foi ele que conseguiu para ele. Em nenhum momento depois ele reconhece que tudo que ele teve veio primeiramente de Deus, no meio de Deus, através de Deus e pelos fins de Deus. Ele desconsiderou a providência divina, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo. Ou seja, ele se perdeu. E então, quando a gente endurece a nossa cerviz, quando a gente peca a Deus com orgulho, com soberba, quando a gente começa a ter amor ao dinheiro, veja bem, não é o dinheiro o problema. O problema é o amor ao dinheiro, apego a riquezas, apego às coisas desse mundo, apego às coisas materiais. Porque a própria palavra de Deus diz para a gente ajuntar tesouros nos céus, no reino de Deus, onde nem as traças corroem, nem a ferrugem corrompe. E então Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da Bíblia, mais sábio do mundo, que essa sabedoria ela veio do alto, ela veio da providência de Deus, ele ainda caiu, se deixou corromper, e se ele não tivesse endurecido a cerviz e blindado a mente dele, Deus teria mandado o arrependimento para ele. E assim há muitas pessoas hoje em dia. Eu dou graças a Deus por Deus ter mandado o arrependimento para mim, ter me convencido da justiça, do juízo, do pecado, porque não somos nós quem convencemos, não são meras palavras saídas da nossa boca, é o Espírito Santo de Deus quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Isso está na Bíblia. Mas chega uma hora, irmão, que quando você desdém de Deus, quando você nega ouvir a sua palavra, quando você segue os mínimos mandamentos da palavra de Deus, quando você faz vista grossa a um sermão, a uma palavra, a um ensino de sabedoria, quando você deixa a sua Bíblia lá jogada, quando você pratica as iniquidades como se estivesse comendo pão, sua mente já está blindada, sua mente ela já está tão endurecida, seu coração já está tão blindado, tão endurecido, que é um próprio julgamento de Deus. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou te dando a corda, mas vai chegar uma hora que eu vou puxar essa corda. Em Eclesiastes ele diz aqui que você vai cair na sua própria cova, né? Então assim, você está cavando a sua própria sepultura. Conforme ele diz aqui no capítulo 10, 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. Ou seja, irmão, assim Deus deixa nós abrirmos a nossa própria cova e depois cairmos nela. Somos nós próprios que abrimos a nossa cova e caímos depois nela. Deus ele nos dá várias chances, porque a própria palavra de Deus diz que as suas misericórdias elas se renovam todas as manhãs e são a causa de não sermos consumidos. Veja bem, Deus nos chama o tempo todo, através de um ensino, através de uma palavra de sabedoria. Deus, o tempo inteiro, Deus nos chama, Deus não quer que nós padecemos, porque nós somos criaturas dele. Veja bem, nós somos criaturas. Filhos, nós só somos filhos adotados depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, Deus nos adota depois disso. A palavra de Deus diz isso. Por enquanto nós estivermos no mundo e no pecado,
nós somos filhos do maligno, porque o diabo desde o início que peca, e aquele que vive no pecado é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então nós somos filhos do diabo enquanto não aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, porque é o sangue de Jesus quem nos justifica perante Deus. Enquanto você ainda não tiver aceitado o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e não ter aceitado essa justiça que vem através do seu Filho, que morreu por nós, que deu seu precioso sangue, que nos redimiu da maldição da lei, nos purificou do pecado, morreu por nós, foi para a cruz como cordeiro, nós não somos filhos de Deus. Não se engane, irmão. Leia a Bíblia, que você vai saber que você... Quando eu descobri que eu não era filha de Deus, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, agora, graças a Deus, eu sou filha adotada de Deus, tenho um lugar à mesa, tenho um anel no meu dedo, eu tenho um rei, eu tenho um pastor. Esse pastor é um rei, ele não só me salvou, como ele é o meu rei, ele é o meu salvador e ele é o meu legislador. Então, se ele é o meu legislador, ele deixou uma lei. A lei qual é? É a palavra de Deus, que é o mandamento. Para quê? Para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar. E se você não lê a palavra de Deus, isso não vai acontecer na sua vida. Sua mente não será transformada, como Paulo diz. Seu coração não vai mudar. E o que vai acontecer? Você vai continuar no pecado, sendo filho do maligno, sendo escravo de Satanás. Então veja o ensino aqui de Salomão. No final da vida dele, no meio da vida dele, ele endureceu a cerviz. E Deus o largou à sua própria sorte. Porque Deus chega uma hora que ele desiste, irmão. Ele não vai ficar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e você é com ele. Você acha, irmão, que Jesus ele vai ficar ali batendo na sua porta a vida inteira? Não, irmão. Jesus não vai fazer isso. Ele bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega uma vez que ele larga você de mão, a sua própria sorte. Você vai estar cavando o buraco da sua sepultura e você mesmo vai cair dentro da sua própria sepultura. E o pior, teu corpo vai voltar para o pó, será comido pelos vermes, tua alma, teu espírito volta para Deus, porque ele deu, ele tomou, e a tua alma vai padecer no lago de fogo de enxofre pelo resto da vida. Foi para onde a alma de Salomão foi, mesmo depois de Deus ter o abençoado com sabedoria, sendo o homem mais sábio do mundo e com riquezas. Por quê? Porque ele endureceu a cerviz. Ele desdenhou de Deus. Ele desdenhou de tudo que Deus fez por ele. Só que no final, você vê, ele não se arrependeu. Por quê? Porque Deus não mandou o arrependimento para o coração dele. Porque o coração dele já estava para lá de endurecido. Veja bem o que ele diz aqui, olha, que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é esse único pastor? Deus, o soberano, o onisciente, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, que ele é o começo, ele é o fim, ele é o meio, é o Deus todo-poderoso, é o caminho, é a salvação, é o pão que mata a sede, é a água que vai matar a sua sede, é o pão que vai matar a sua fome. Esse é o único caminho, o único pastor. E ele também diz aqui, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, no final da vida dele, ele reconheceu que o maior dever do homem é esse: é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Coisa que ele não fez quando ele já estava vamos dizer assim, seus 40 anos até o final da sua velhice. Porque foi quando ele começou a se envolver com aquelas mulheres, e Satanás usou aquelas mulheres como laços para ele pecar contra Deus. Porque Satanás, veja bem, ele é estrategista. Quando ele não faz você cair no pecado de uma certa forma, ele
na Bíblia, muitas vezes ele usou mulheres. Por exemplo, Davi. Saul, ele deu a filha para Davi, para se casar com Davi. Se eu não me engano, o nome dela era Micala ou Micail, para Davi cair no laço. Depois veio, Satanás mandou Batseba, nua pelada, em frente ao palácio do Davi, enquanto Davi estava naquele dia desocupado em casa, né? Porque a mente vazia é a oficina do diabo, como diz o ditado. Davi, através dos olhos, cobiçou aquela moça linda na frente dos olhos dele, pelada, praticou adultério com a mulher, ainda matou o marido da mulher para ficar com a mulher. E por isso a espada do Senhor não se apartou da casa de Davi. Satanás jogou a isca, jogou o laço, que era aquela mulher pelada. Sansão, ele foi derrotado por Dalila. Dalila era uma prostituta cultual de um deus chamado Dagon. A Dalila foi enviada por Dagon, um deus falso, o próprio Satanás, que não existe Deus. Deus só existe um, é o único pastor, é o nosso Deus, o nosso Jesus. E Sansão caiu nos braços de Dalila. Dalila fez de tudo para Sansão contar o segredo dele, que era o cabelo dele, e foi lá, cortou o cabelo de Sansão, e Sansão foi preso pelos filisteus, foi derrotado, mas depois o cabelo dele começou a crescer e o Espírito Santo de Deus passou a habitar nele ali e a força de Sansão voltou. Balaão, ele fez com que o povo de Israel se prostituíssem com os homens, se prostituíssem com prostitutas cultuais para pecar contra Deus, porque Deus tinha proibido ele de amaldiçoar o povo de Israel, que ele era um profeta, ele poderia amaldiçoar aquele povo por palavras, porque o rei queria que ele fizesse isso, e ele se vendeu para esse rei, mas ele teve temor de Deus, não amaldiçoou o povo, mas levou o povo, os homens, a se prostituírem com as prostitutas cultuais que adoravam deuses falsos, demônios, na verdade, porque esses santos que você não sabe, que você adora aí, Nossa Senhora, Santa de Virgem, São Pedro, São Paulo, santo daquilo, santo do pau oco, é tudo santo do pau oco, não é santo, irmão, são demônios, está adorando demônios. E então veio a fúria de Deus sobre o povo e é assim. E na Bíblia, se você lesse a Bíblia, você ia descobrir várias estratégias que Satanás usou e usa nos dias de hoje, usando mulheres. Por exemplo, a própria Eva foi uma estratégia de Satanás, porque ele não iria conseguir enganar Adão a pecar. Ele foi em cima de quem? Da Eva. Porque a mulher, irmão, sempre ela vai ser o sexo mais frágil. Ela sempre vai ser o sexo mais frágil, tanto aqui no mundo, né? Nesse mundo de engano, nesse mundo que jaz do maligno, quanto no mundo espiritual, porque Satanás sabe que a mulher é uma presa. Ele usa a mulher como uma presa e usa também a mulher como um laço. Ele usa a mulher como um laço. E, portanto, hoje em dia você vê aí muitos casamentos acabados, casamentos às vezes de crentes, filhos de Deus, que vivem uma união de Deus, uma aliança feita com Deus, porque o casamento, ela é uma aliança. Assim como Cristo tem uma aliança com a igreja, o casamento entre o homem e uma mulher é uma aliança que deve ser vivida à imagem e semelhança de Deus, com todo respeito, com todo amor, toda paciência. E Satanás entra ali, às vezes aquele casamento ali vira uma geladeira, né? Porque o sexo é de Deus, o sexo é para proteger o casamento. O homem se afasta da mulher, a mulher se afasta do homem. Satanás joga uma Dalila da vida, joga uma Batseba da vida e o homem cai. Ou às vezes é o contrário, a mulher arruma um amante e está ali, a aliança foi desfeita. E aquela vida ali, a partir daquele momento, vai ser uma família destruída, porque o alvo de Satanás é a família. E a família destruída, os filhos também seguem o mesmo caminho, porque aquele espírito ali de promiscuidade, ele se instala não somente na vida dos pais, mas também na vida dos filhos. Tudo se repete, a mesma história se repete e as pessoas ficam se achando azaradas e dizem, mas tudo dá errado na minha vida, porque se desviaram do caminho de Deus, se desviaram do caminho do Senhor, descumpriram os mandamentos, esqueceram que Deus existe, esqueceram que Deus tem o controle de todas as coisas. E então
elas começam a viver debaixo de maldição e uma maldição atrás da outra. Isso vai se estendendo até a terceira e a quarta geração, porque a palavra de Deus próprio diz que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, até os teus tetaravós. O seu pecado de hoje, veja bem, irmão, seu pecado de hoje que você cometeu hoje, de trair a sua mulher, de adultério, a tua geração vai carregar essa maldição, que os demônios, eles vão se instalar ali na tua geração até os teus tetaravós. Se tu aborta uma criança hoje, ou paga para abortar, ou vai junto, ou participa, ou autoriza, essa maldição chamada demônios, ela vai se instalando na vida dos teus tetaravós. Se tu mata um ser humano hoje, tu tá amaldiçoando toda uma geração. Então, irmão, pensa bem, o teu pecado não é teu. O teu pecado é do teu filho, dos teus netos, dos teus bisnetos. Eles vão ser amaldiçoados por causa da tua iniquidade. Então, irmão, um conselho eu te dou. É tempo, irmão, de arrependimento. É tempo de nos voltarmos para Deus. O reino de Deus está próximo, irmão. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar uma hora que a própria Bíblia diz que nós vamos clamar a Ele não vai responder. Veja Salomão, apesar de ter reconhecido tudo isso, que só existia um único pastor, que temer a Deus era o que havia de mais importante no mundo e guardar os seus mandamentos, mesmo assim ele não foi salvo. Irmão, agora eu te pergunto, o filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio da Bíblia, perdeu a salvação. Agora imagina nós, pecadores, filhos da ira. Imagina, irmão. Irmão, busca Deus enquanto se pode achar. Busca a tua salvação. Porque como ele mesmo disse aqui, só existe um único pastor, um único Deus. Ele é o único que pode salvar a tua vida. É o único que pode te arrancar das trevas. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, irmão. Em nome do Senhor Jesus, que você possa meditar nesse ensino e que Deus tenha misericórdia.